Olá, uma alegria estar novamente com vocês. E desta feita estaremos lendo no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos 17 a 20, que diz o seguinte: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, eu pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E arrumando tudo, foi para o seu pai. Aqui está um grande texto da palavra do Senhor, uma das parábolas mais lidas nos evangelhos. E aqui Jesus conta a história de um homem que tinha dois filhos, estavam bem, estavam em casa, vivendo bem, com fartura, com amor, com cuidado, carinho da família. Mas de repente, o filho mais novo resolveu pedir a parte da herança que lhe tocava ou que lhe cabia, e sair de casa. E assim fez. O pai dividiu aquela herança, deu a parte que lhe cabia e ele saiu, né? Foi embora, desperdiçou todos os seus bens, tudo. E depois começou a passar necessidade, né? O único trabalho que ele conseguiu naquela região onde ele estava, depois de não ter mais dinheiro e nem comida, foi apacentar porcos. E o texto diz que ele desejava encher o seu estômago ou se alimentar com aquela comida que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, nós vemos nesse texto que acabamos de ler, que caindo em si, e isso é muito importante, a ficha caiu. Então eu gostaria de pensar com vocês, né, o que acontece quando um ser humano cai em si. Quando cai em si. Então veja que muitos fatos nós observamos aqui no dia a dia, coisas acontecem ao nosso redor, com vizinhos, na escola, no trabalho. Todo dia estamos observando coisas que acontecem à nossa volta. Há coisas que são normais, mas há outras coisas que são completamente anormais. Quando vemos algo anormal, isso nos chama a atenção e chegamos à conclusão que a pessoa que praticou aquele ato que é anormal, estava fora de si, havia perdido o juízo. E é isso que se ouve muitas vezes: fulano perdeu o juízo. As notícias do mundo inteiro, elas giram em torno de coisas anormais. Então há muitas pessoas perdendo noção do que é certo e o que é errado, e fazendo coisas terríveis na sua existência. Então, quando uma pessoa pratica um determinado ato que é fora do comum, que é anormal, espera-se que ele caia em si, volte em si. Mas se a pessoa insistir com aquela atitude, a família vai procurar recursos, vai encaminhá-lo a um hospital, né? Vai procurar um psiquiatra para fazer um tratamento àquela pessoa, porque não é normal alguém ficar fora de si. Então podemos chegar à conclusão que as atitudes determinam o estado que a pessoa se encontra. É para esse fato que desejo chamar a atenção de todos nesta hora. A Bíblia declara que uma pessoa que vive afastada dos caminhos de Deus, uma pessoa que vive no pecado e que acha que o pecado faz parte da vida, está fora de si. A pessoa que durante a sua existência não se preocupa com a sua vida espiritual, com a sua alma, a Bíblia diz que é louca, está fora de si.
Jesus diz que o filho pródigo, ao desprezar o seu lar, a sua família, ele estava fora de si, ele estava louco. E esta é uma ilustração que mostra a situação do mundo, da maioria das pessoas em nossos dias. Cada pessoa está vivendo a vida da forma que deseja, vive como quer, longe de Deus, despreocupado com o estado espiritual e às vezes até zombando de Deus e da própria palavra de Deus, achando que escapará impune de tudo o que está praticando aqui neste mundo. Para Jesus, este é um estado de loucura, né? É alguém que está fora de si, né? Que pensa que pode viver de qualquer maneira e escapar impune do juízo de Deus. Então isso é ilustrado em outra ocasião, e Jesus também falando sobre esse estado da alma da pessoa. Um homem havia dedicado toda a sua vida e fez uma grande colheita, armazenando muitos grãos, muito produto da terra, e muito satisfeito com o que havia feito, com o sucesso do seu trabalho, disse: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Come, bebe, folga e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Então veja que para o mundo secular, aquele homem era muito sábio, porque ele havia dedicado toda a sua vida, trabalhado muito, tinha feito uma grande colheita, era uma pessoa profundamente preventiva, né? Preocupou-se com esta vida de forma extraordinária, mas ele esqueceu de algo que é muito melhor e de mais importância. Ele esqueceu da eternidade. Então Jesus o chamou de louco. Louco, essa noite você vai morrer. E o que você fez até aqui? Para quem será? Então, claro que devemos nos preocupar com esta vida, mas não podemos esquecer da eternidade. Precisamos deixar a loucura e cair na real. Não podemos viver todos os dias da nossa vida na ilusão de que a nossa vida só é esse tempo que vamos passar aqui neste mundo. Seria muito pouco. A vida terrena é passageira. E Deus nos convida para cair na realidade. Por quê? Porque é necessário. Então, por alguns motivos nos mostram a necessidade de cada pessoa cair em si. Primeiro, quando uma pessoa cai em si, ela compreende que o mundo, esse mundo terreno e passageiro, sempre decepciona. Esta é a grande verdade. É uma verdade comprovada pela própria vida. Precisamos analisar os fatos que estão ao nosso redor e cair na realidade. Então algo vai acontecer conosco. Vamos sair da ilusão e compreender alguns aspectos super importantes para a nossa vida. Por exemplo, precisamos compreender que tudo que conseguirmos aqui nesse mundo, todos os bens que conseguirmos acumular aqui, são passageiros. Há milhões de pessoas colocando a sua confiança em bens materiais, vivem em função de riquezas. Toda a sua vida gira em torno de adquirir, de possuir, de ter mais. E às vezes chega a prejudicar os seus semelhantes, no desejo de conseguir mais. Mas esquece que suas riquezas são passageiras. Um dia terá que deixar este mundo e também terá que deixar tudo o que possui. Levará apenas a roupa do corpo, que não lhe aquece mais, e um caixão. Jesus disse assim: o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria o homem em resgate da sua alma?
Então, quando uma pessoa cai em si, ela compreende que precisa sim dessas riquezas deste mundo, mas ela compreende que todos esses bens materiais são passageiros. Quando uma pessoa cai em si também, ela vai compreender que as amizades deste mundo também decepcionam, né? Então, amizades falsas, né? Quantas pessoas já puderam perceber isto, né? Pessoas em quem confiaram, em favor de quem dariam a vida, mas depois ficaram decepcionadas porque as suas amizades foram amizades falsas, foram traidores da amizade, né? Quem não teve uma experiência nessa área? Precisamos ter muito cuidado. Precisamos entender que o mundo sem Deus é capaz de qualquer coisa para nos enganar. Pessoas, às vezes, que prometem a vida, o amor, né? No caso de marido e mulher, um promete amar o outro até a morte. De repente, são capazes de assassinar. Quantos, né, homicídios nós encontramos em nossa sociedade, né? Quantos crimes em nossos dias de pessoas que prometeram amor, né, e que disseram amar até a morte, mas de repente o amor desapareceu. E isso acontece no mundo. Quantos rapazes e moços, né, prometendo amar um ao outro e de repente, né, há um abandono, né, um deixa o outro, um chuta o outro e às vezes agride o outro. Essas são as amizades do mundo, né? Precisamos ter cuidado, pois as amizades do mundo, como diz a Bíblia, são falsas, são egoístas. Só em Jesus nós podemos encontrar um verdadeiro amigo, que a Bíblia chama de amigo mais chegado que um irmão. Jesus nunca decepcionou ninguém. Jesus nunca vai decepcionar ninguém. Mas também quando uma pessoa cai em si, ela vai compreender que os prazeres desta vida são prazeres passageiros. Tem gente que vive aqui em função dos prazeres deste mundo. Há pessoas que vivem, né, para a bebida, para o sexo, para drogas, para os clubes, para, né, tantas coisas que acontecem, né, em nossa sociedade. E acham que a vida é isso, né? Que a vida são só esses prazeres momentâneos. E cada dia busca mais, né? Porque precisa de mais satisfação e vai se enterrando nos prazeres dessa vida, né? E quando percebe, está no fundo do poço. Vida destruída, os bens já se foram, né? Gastou tudo o que possuía, gastou a saúde, gastou tudo, né? Então, o dia seguinte desses prazeres é um dia doloroso, angustiante, de ressaca, de prejuízos, né? Mas a pessoa está presa, não consegue se libertar, porque acha que vida são apenas esses prazeres momentâneos. A bênção do Evangelho está em viver consciente de que o mundo não tem nada para nos dar, só tira de nós. Perdemos aquilo que temos de melhor, né? Então, o mundo, no sentido desse sistema pecaminoso, contrário a Deus, né, é destruidor, destrói a vida das pessoas. E nós vemos milhões de pessoas sendo destruídas, né? Então, quando uma pessoa cai em si, ela compreende que os prazeres que o mundo oferece são prazeres momentâneos e que, além disso, deixam grandes prejuízos para a sua vida. Então, quantos acidentes de carro, quantas mortes por causa da bebida alcoólica ou por causa de drogas, né? Quantos lares destruídos, né, por causa de bebedeira, né? Quantos lares destruídos, né, como resultado de pessoas envolvidas com drogas, envolvidas com o pecado deste mundo.
Quantas crianças abandonadas por causa do sexo livre. As pessoas dizem que têm liberdade, que a vida lhe pertence, fazem o que querem com as suas vidas, e nós vemos aí milhões de pessoas, de crianças abandonadas, né? Crianças que não conhecem sequer o seu pai. Resultado, né, de uma vida comprometida com os prazeres deste mundo. Então, quando uma pessoa cai em si, ela vai entender que a liberdade deste mundo é uma liberdade enganosa, né? Depois de um dia vem outro dia, e nada melhor que o tempo para mostrar como é enganosa a liberdade que esse mundo oferece, né? Aquilo que chamam de liberdade, amanhã terão que chamar de escravidão, né? Quantas pessoas começam a ingerir álcool porque são livres, né? São donos de suas próprias vidas e hoje são alcoólatras, e quantos já morreram por causa do álcool, né? Porque se tornaram escravos. Foi o que Jesus disse: quem comete pecado se torna escravo do pecado, né? Então, onde está a liberdade, né? Por que essas pessoas não conseguem deixar os seus vícios, como álcool, drogas e outros? Porque a liberdade é uma liberdade enganosa, né? E aí perderam todo o controle sobre as suas próprias vidas. Assim acontece com tantas outras situações no mundo, né? As pessoas começam, se envolvem porque são livres, mas morrem porque se tornaram escravos de uma falsa liberdade oferecida por Satanás, né? Muitos entraram na vida sexual livre, promíscua, porque eram livres e se tornaram hoje pessoas completamente dependentes, né? E que não conseguem mais, né, sair da situação que entraram. E muitos estão morrendo por causa de doenças sexualmente transmissíveis, destruíram as suas vidas, suas famílias, né? Destruíram tudo que tinha de bom em sua volta. Então precisamos entender, né? Por isso a Bíblia, esse texto é muito importante para nós. Quando diz "e caindo em si", então aquele rapaz foi para o mundão, foi para uma vida promíscua, gastou tudo o que tinha, mas quando começou a passar fome, passar necessidade, e que ninguém mais lhe dava coisa alguma, então ele caiu em si, né? E caindo em si. Então é interessante isso, porque quando uma pessoa cai em si, ela vai compreender que só Deus satisfaz. O mundo, o povo em geral, olha para Deus, para o Evangelho, e acha isso ridículo. Acha que ser um cristão verdadeiro, autêntico, não vale a pena. Acha que ser um cristão é ter uma vida presa, né? Não pode isso, não pode aquilo. Realmente não pode fazer aquilo que lhe prejudica. Como cristãos, nós temos consciência daquilo que é bom para a nossa vida e aquilo que nos prejudica. E a Bíblia não proíbe nada que seja bom para nós. A Bíblia proíbe aquilo que é prejudicial à nossa vida. Então a visão que este mundo tem é diferente da visão de Deus. É por isso que há um contraste entre o que Deus pensa e aquilo que o mundo pensa. Por isso Deus disse: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então a humanidade pensa contrário daquilo que o Criador pensa, né? Então nós vivemos uma vida de satisfação como cristãos porque é uma vida de acordo com o ponto de vista divino. Estamos fazendo aquilo que Deus nos orienta na sua palavra e que sempre será o melhor para nós.
Então é maravilhoso quando podemos obedecer a palavra de Deus e ver as consequências disso na nossa vida. E como cristãos, nós compreendemos que na disciplina de Deus sempre há sabedoria, né? O que Deus pede de nós é bom para nós mesmos. Deus não precisa de nós, né? Então nós é que precisamos dele. E Deus sabe o que faz. Deus conhece o futuro. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Ele vê as consequências dos nossos pecados nesse tempo presente. Por isso há coisas que não devemos fazer para o nosso próprio bem. Deus está colocando aqui porque será para o nosso próprio bem, para o bem-estar da nossa família. O que praticamos não prejudica a Deus, sempre prejudica a nós mesmos, prejudica os nossos semelhantes, principalmente a nossa família. E Deus quer o nosso bem. Ele quer que vivamos com saúde, que tenhamos uma família saudável, que tenhamos relacionamentos saudáveis, né? E precisamos entender isso, né? Nós vamos entender quando lemos a Bíblia. Quando cremos na palavra de Deus, aí nós entendemos essa bondade e misericórdia de Deus. Veja bem, o mundo sem Deus não vê um palmo, né, à frente do seu nariz, né? Vive para o presente e não sabendo nada do que vai acontecer no futuro. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. É muito claro hoje, né, que, por exemplo, a bebida alcoólica, as drogas e tantas outras coisas, né, prejudicam a vida, tem trazido consequências drásticas para todas as pessoas, né? E a lei da semeadura ainda está em vigor, ela não falha, nunca ninguém deixará de colher aquilo que semeia, né? Aquilo que o homem semear, isso também colherá, diz a palavra do Senhor. Mas nós precisamos compreender que Deus, Ele cuida de nós. E Ele cuida com disciplina porque Ele quer o nosso bem. Uma outra coisa é que quando a pessoa cai em si, ele também compreende que nesse cuidado de Deus há muito amor, né? Deus ama a cada um de nós. Ele é um Deus todo-poderoso, um Deus que deseja o melhor para todos nós seres humanos. Ele cuida de nós. Sua palavra é a orientação segura para vivermos bem conosco e com os nossos semelhantes. Então podemos viver uma vida abençoada aqui pelo fato de estar dependendo do Senhor, compreendendo esse cuidado de Deus para cada um de nós. Uma coisa é certa, Deus quer o nosso bem. Tudo que a Bíblia ensina é para o nosso próprio bem, né? Então isso é importante. Mas também quando uma pessoa cai em si, cai na real, né, ela vai compreender que nesse amor de Deus há perdão. Deus é um Deus que perdoa, né? É algo assim extraordinário, é imensurável o perdão de Deus, né? Se Deus não estivesse interessado em nossas vidas, Ele não teria planejado a salvação, não teria enviado o seu Filho único, Jesus Cristo, para morrer na cruz em nosso lugar. Mas Ele fez isso porque Ele nos ama, Ele quer o nosso bem, Ele quer nos libertar do pecado. E nós sabemos que essa libertação depende do sangue de Jesus. Por isso a Bíblia diz que o sangue de Jesus, seu Filho, que nos purifica de todo pecado. É no sangue de Jesus que nós encontramos a liberdade. Nenhum de nós seres humanos teremos forças para nos libertar do pecado, só através do sangue de Jesus. Então Deus sempre esteve preocupado com a raça humana, né? De todas as formas, ele abre o caminho para que o ser humano retorne para Ele. Ele quer que todos nós nos voltemos para Ele. Ele deseja perdoar os nossos pecados. Ele deseja nos dar uma nova vida. Ele ama a cada um de nós, né? E nós precisamos compreender isso.
mas só compreende isso quando a ficha cai. Por isso diz, caindo em si. Né? Aquele filho pródigo, quando ele caiu em si, quando a ficha caiu, ele compreendeu como era grande o amor que ele tinha lá na sua casa, do seu pai, da sua família, e agora estava morrendo de fome. Né? E ninguém lhe dava nada, nem comida e nem amor, nem carinho. Né? Ele estava completamente desamparado. Então veja que quando o filho pródigo caiu em si, ele voltou imediatamente para casa e pediu perdão ao seu pai e foi perdoado. Ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, né, eu pequei contra Deus e contra o Senhor. Eu sei que não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas trata-me pelo menos como um dos teus empregados. Né? Então ele pediu perdão e ele foi perdoado. O pai o perdoou naquele momento. Então essa deve ser a sua atitude também. Né? Não sei até que ponto você já chegou na sua vida, mas você pode voltar-se para Deus. Né? Você precisa cair na realidade e voltar para Deus. Isso aqui é diferente de ser religioso apenas. Voltar para Deus, voltar para a sua palavra. Às vezes nós estamos muito presos na religião, mas não estamos fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Então, precisamos voltar para Deus, reconhecer os nossos pecados e pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. A Bíblia diz em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, cair em si é reconhecer o nosso erro, é pedir perdão a Deus pelos nossos erros. Então, quando uma pessoa cai em si, ela compreende também que o destino, o seu destino, o destino da sua alma, está em suas próprias mãos. Né? Então nós sabemos que quem está com Deus soube fazer a escolha aqui nessa vida. Quem está com Jesus é porque soube fazer a melhor escolha. E quem está no inferno, hoje, sofrendo, também escolheu para si esse lugar. Deus não manda ninguém para o inferno. Ele quer que todas as pessoas caiam em si, reconheçam seu estado de miséria, de pecado, peçam perdão e volte-se para Ele, para receber das suas mãos a vida eterna. Deus não quer a perdição de nenhuma criatura humana. Por isso ele enviou Jesus Cristo, o seu Filho, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então, quando uma pessoa cai em si, ela compreende que a decisão quanto ao destino da sua alma está em suas mãos. Precisamos, então, escolher morar com Jesus, ter a vida eterna ou ir para o inferno. É uma escolha. Então, cada um precisa escolher. A Bíblia diz, o próprio Deus diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, que é rico em perdoar. Texto lindo de Isaías capítulo 55, a partir do verso 6. Então, cada pessoa precisa cair em si e voltar-se para Deus enquanto há tempo, enquanto há oportunidade. Mas também quando uma pessoa cai em si, ela vai compreender que só ele, só ela é culpada da sua ruína. Não adianta colocar a culpa nos outros. Deus nos criou seres inteligentes, e cada um faz com a sua vida o que quer. Cada um toma a decisão que quiser, mas arque com as consequências. Então, um ser humano que está em ruína, foi uma decisão dele chegar a esse ponto. Alguém hoje, se formos olhar, quantas pessoas estão presas
né, nos presídios brasileiros, né? Quem é culpado de estarem ali? Eles tomaram a decisão de matar, de roubar, de sequestrar, né? Tomaram a decisão. Então hoje pagam pela sua desgraça, pelo momento triste que estão passando. Mas muitos deles lá dentro têm caído em si, né? Então nós vemos essa grande verdade na parábola do filho pródigo. Não foi o pai que expulsou aquele filho de casa. Ele saiu de casa porque ele quis. Ele disse: pai, me dê a parte da fazenda que me pertence, que eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora. Então o pai deu a parte que lhe cabia, né? E assim tem acontecido com tantas pessoas em nossos dias. Quanta gente saindo da presença de Deus para viver em pecado. Até pessoas, às vezes, que conhecem o Evangelho, resolvem, né, sair da presença de Deus, da comunhão com Deus e ir viver essa vida promíscua, essa vida no pecado, né? Então, o ser humano está perdido ainda hoje porque quer, né? E permanecerá perdido enquanto quiser. O ser humano, muitas pessoas têm ido para o inferno porque querem, né? E continuarão indo se quiserem, né? Cada um é responsável pelos seus atos diante de Deus. O Deus de amor já mandou Jesus Cristo morrer na cruz em nosso lugar para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Então veja bem, aquele que é um alcoólatra, quem é culpado? Ele, foi uma decisão dele, né? Então ninguém o mandou começar nesse vício. Um dependente químico, quem é culpado? Os pais? Não, a pessoa escolheu. Então as pessoas estão escolhendo, né, cometer erros e pecados terríveis que depois terão que colher consequências, né, também terríveis. Então, eu sei, o mundo engana, porque às vezes nós estamos numa sociedade que também é promíscua, uma sociedade que cada dia mais se distancia de Deus e que incentiva as pessoas a fazerem coisas erradas, né? Então, muitos podem ter sido enganados pelos seus colegas, falsos amigos, né? E aí, enganados por essa falsa liberdade, mas ninguém vai poder dizer que foi enganado por Deus. Deus não engana ninguém, né? Então, a pessoa precisa cair na real, né? A ficha precisa cair. E caindo em si, né? Aquele moço reconheceu que só ele era culpado da sua ruína. E é isso que precisa acontecer com cada ser humano, reconhecer que cada um é culpado pela sua ruína. E também precisamos compreender, né, a necessidade de arrependimento, de nos voltar para Deus, né? Diz o texto: e caindo, e quando caiu em si, disse: quantos empregados de meu pai têm pão em abundância, e eu estou morrendo de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas, por favor, trata-me como um dos teus empregados, né? Então, a saída para cada pessoa é arrepender-se dos seus pecados e voltar-se para Deus. E isso precisa ser feito agora, né? Você pode mudar o rumo da sua vida se você optar por Jesus, se seguir a Jesus como único caminho, né? Você pode mudar o destino da sua vida se você crer em Deus, né? E crer em Jesus Cristo como único Salvador e Senhor. Porque Deus deseja perdoar os seus pecados e lhe dar uma nova vida. Então venha para Jesus agora. Isso depende de você. Faça como o filho pródigo, né? Diga: pai, eu tenho pecado, né, contra o céu e diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus empregados. E Deus está pronto para lhe perdoar. Então você precisa cair na realidade e entender
que tudo neste mundo é passageiro e que só as coisas de Deus são eternas. E você precisa aceitar a Jesus, né, porque só Ele pode mudar o rumo da sua vida. Somente Jesus, ninguém mais. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E ele disse mais: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Vocês precisam crer em Jesus. Todos nós precisamos crer em Jesus. Eu fiz isso há 42 anos atrás. Que bênção, né, ter mudado o rumo da minha vida, né, pela fé em Jesus Cristo. E você pode fazer isso agora. Deus está lhe dando tempo. Né? A Bíblia está dizendo hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Creia em Jesus como seu único Salvador, como Senhor da sua vida. O tempo é este, né? Porque amanhã poderá ser tarde demais. Então hoje é um dia de salvação. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o nome do Senhor enquanto está perto. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai que está nos céus. Então você precisa crer em Jesus e confessar Jesus como seu único Salvador e Senhor da sua vida. É exatamente isso, né, que Ele quer para você. E caindo em si, é momento de você cair na real. É momento de entender que você, por si só, não pode chegar ao céu, não pode chegar a Deus. Você precisa de Jesus para chegar a Deus. Por isso Jesus foi apresentado, ele mesmo se apresentou como o único caminho, né? E o apóstolo Paulo pregou com tanta força, com tanta ousadia, né? Dizendo: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, verso 12. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, somente o nome de Jesus. Então creia em Jesus como seu Salvador e como Senhor da sua vida. E você vai experimentar, né, essa liberdade, né, você vai experimentar o perdão dos seus pecados, você vai receber, né, o perdão de Deus e vai ver como é maravilhoso viver esta vida na presença de Deus e ainda a certeza de que quando partir desse mundo estará com Ele na eternidade. A lógica diz isso, né? Quem vive com Jesus neste mundo também passará a eternidade com Ele. Mas aqueles que têm rejeitado Jesus e os seus ensinos aqui nesta vida, é certo que sejam rejeitados na eternidade e nada poderá mudar. Então você precisa definir aquilo que você quer na sua vida. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe ajude a tomar a decisão mais importante: crer em Jesus como único Salvador e Senhor da sua vida. Amém.